Igor Magalhães? Tá certo, então aproveitando o técnico do Brusque, fazendo uma análise do jogo contra o Criciúma, começar te perguntando, e claro, te dando boa noite. O Brusque conseguiu segurar a invencibilidade até contra a Chapecoense, perdeu a invencibilidade e agora perde outra oportunidade de pelo menos brigar por uma vaga na Copa do Brasil diante do Criciúma. Foram equipes melhores técnica e taticamente do que o Brusque, ou o Brusque não conseguiu passar por essas grandes dificuldades do futebol catarinense e brasileiro também? Boa noite. Boa noite, cara. O primeiro jogo funcionou uma perda de um jogador que mudou totalmente a questão do jogo. Aí se mudou no final do primeiro tempo, e aí a gente tinha combinado que ia sustentar 15 minutos para que tirasse o ímpeto do adversário lá. E eles conseguiram o segundo jogo e condicionaram a ter uma vantagem, mas mesmo assim a equipe tentou lá e teve duas oportunidades, um chute com o Paulinho e um arremate do Salas para tentar diminuir, para levar a decisão para os pênaltis. E a última bola condicionou porque o time estava arriscando mais uma bola parada e teve que, a última bola do jogo você tem que arriscar. Então aí o último gol condicionou a situação do jogo, do contexto. Hoje a gente sabia que seria um jogo muito duro. Nós somos um gol de lateral, né? Cara, com a qualidade que tem, arrastando por dentro, a gente faltou maturidade para a jogada. Maturidade para a jogada e aí nós demos a oportunidade para o jogador que é o dono da bola, para ele ter o remate de frente do gol. O jogo até então estava muito igual, né? No primeiro tempo, acredito que nós fizemos um bom primeiro tempo, a gente já sabia que ia ter dificuldade nesse jogo aéreo, que lateraliza muito o jogo para ter o jogo aéreo buscando o Nicolas, entrar do lado oposto com os alas, a gente já sabia disso. No segundo tempo a gente diminuiu a ação deles. Era uma ação dessa com qualidade do adversário para que ele conseguisse finalizar bem e finalizou. E aí fomos penalizados pela qualidade, né, no momento crucial do jogo e infelizmente amargamos uma dela. Ô Igor, eu queria que você falasse um pouco das alterações que foram feitas hoje, né? Duas foi por obrigação, né? O Rian e o Bernardo não estavam disponíveis, mas as outras foi por opção, os dois alas, né? E tirando o jogador com mais características de meio campo para colocar um mais atacante. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Na verdade o João Martins ele é um meio atacante, né? Ele é um cara que consegue jogar pelo lado, mas ele é um meio atacante. No primeiro tempo mesmo ele gerou muita incomodação para o adversário, porque ele trabalhava no espaço onde gerava muita dúvida, principalmente, tanto o Castanho e o Hermes. E aí a gente tinha sobrecarregado aquele lado esquerdo dele, então pela qualidade dele, pela característica dele. Né? E a gente teria que aumentar um pouco mais de velocidade nas dinâmicas, né? E a gente até conseguiu. Só que aí foi acabando o gás no segundo tempo. E aí a gente voltou com as duas possibilidades para dar mais energia. Os alas foi caracterizado para aumentar mais a energia e a força, principalmente pensar no jogo para frente. O Félix, a gente precisava de um pouco mais de energia, principalmente no confronto e jogo aéreo, e também aumentar muita força no confronto lá, porque é ala com ala o tempo inteiro, né? A gente conta com o Raimar, que é o jogador mais técnico. O Raimar, ele precisa vir com combinações e técnicas, mas ele é frágil, assim, defensivamente falando. Então a gente aumentou esse poder, principalmente pelo lado, porque eles lateralizam muito para ter jogo aéreo. Do Ítalo é a mesma coisa. Eu acredito que nós sofremos muito lá na questão desses confrontos físicos, e principalmente no jogo da Chape a gente sofreu de um cruzamento pela direita deles e um arremate final para o lado oposto ganhando o duelo. Então a gente pensou nessa questão de estratégia e ganhar também força de profundidade. As mudanças depois, Peterson, Clinton já estava esgotado, João Prado, Martins também já estava esgotado, já não conseguia mais chegar no mesmo nível. E a gente queria continuar tendo vantagem, porque o Peterson tem a condição de drible e foi o que ocasionou ali uma situação de arremate. O Prado tem a situação do chute e tem a situação da força e pisada na área. Só que o jogo estava muito acelerado e até entender o jogo, o Peterson também, o João Prado faltou um pouquinho para a gente conseguir ter essa possibilidade. Depois a mudança, porque a gente estava em desvantagem, o Gazão também já estava esgotado, eu tinha que aumentar a força ofensiva de ter dois caras fortes dentro da área, para ter cruzamento e para ter aquela bola direta para ele sofrer uma falta próxima da área. Também você tem que condicionar isso, para ter mais presença dentro da área. Só que o adversário ele sabe defender muito bem, tem zagueiros experientes, zagueiro que defende muito bem, e eles condicionaram a levar o jogo até o final. Igor, eu queria que, agora que você já falou bastante do jogo, eu queria falar sobre a sequência para a Série C, né? Você acha que a equipe ainda precisa de mais reforços nas coletivas passadas? Acho que no jogo contra o Santa Catarina você falou que precisava de mais homens de beirada,
se ainda precisa, e também sobre a saída do Biel agora, se precisa de mais meio campo, e sobre o irmão dele também, que ele já está treinando com ele há algum tempo, e se ele vai estar à disposição para a Série C. A questão do irmão do Biel, Rafa, é uma questão da aposta no clube, então tem que ter calma com ele não vai chegar para resolver os nossos problemas. Nós vamos contar com a solução de que vamos chegar a ter jogadores mais experientes. Nossa equipe é jovem, já veio hoje aí, nós tomamos um gol, às vezes com a falta de maturidade para jogar. Tiveram duas situações para parar de jogar. E o jogo condiciona em alguns momentos assim, você fazer a leitura, principalmente com quem você está confrontando, com um jogador experiente, com um jogador técnico, você não pode deixar ele ter a possibilidade de aproximar dentro da área, você já tem que mirar logo o jogo. Nós contamos com isso, nós estamos trabalhando para isso, para trazer jogadores que condicionam um pouco mais de experiência para incorporar mais na nossa equipe. A entrada hoje, você até disse na última coletiva, de que já estava pensando em começar o jogo com o Álvaro. Essa questão foi pelo Álvaro já estar pronto para começar o jogo, pela forma dos zagueiros do Criciúma serem bastante fortes, ele tentar segurar os zagueiros ali, ou pelo Luizão, que também já disse que não permanece na Série C. A situação é a seguinte, quando o Luizão teve o acerto para sair, é no natural, principalmente o atleta ele já está pensando em outro caminho, né? É natural, ainda mais jogador jovem. E aí quando a gente estava preparando o obra, eu disse lá atrás que a nossa ideia também era preparar uma obra para dar uma condição daqui a pouco para ele, e eu vi ele com muita energia. E você pega um time que fisicamente é forte, que tem esse jogo físico, eu precisava de um centroavante que repelia mais a bola, que a bola descansava no pé dele. No primeiro tempo eu acho que ele foi muito bem. Teve até um arremate de uma bola de cruzamento, ele tem essa presença de área quando chega de profundidade, só que o Rodrigo fez a leitura. O Rodrigo, quando a bola chegava em profundidade, o Rodrigo já caçava ele para tentar anular ele, que era um ponto forte do Álvaro. Eu acredito que dentro da sequência atual, é normal ele não aguentar talvez no mesmo ritmo do primeiro tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo. Só que o jogo condicionou para ele permanecer no campo, que é centroavante. E aí nós condicionamos 2 centroavantes próximos para condicionar essa bola cair no pé de alguém ali para poder finalizar. Ele é natural, ele tem essa sequência agora na Série C. Nós vamos trazer outro atleta também para aumentar essa concorrência, né, para que tenha 2 que briguem pelo espaço. Nós vamos tentar trazer um para substituir o Biel, né, que também é um jogador que fez uma campanha brilhante, né, não é à toa que está pulando de divisão. É um jogador que tem o nosso respeito pela qualidade técnica, todos têm, né, mas o Biel está vivendo um momento espetacular, até pela coragem, pela qualidade de jogo, o tempo inteiro. Fez muita falta para nós em Chapecó, porque ele dá uma dinâmica do nosso time impressionante, ele tem muita qualidade de jogo, é jogador inteligente e facilita principalmente aquilo que nós pensamos na hora da organização ofensiva. Ter muita felicidade ideal nesse próximo desafio, e agora nós temos que potencializar o nosso grupo de trabalho para que traga também jogadores com mais vivência, porque é uma Série C muito pesada e a gente vai precisar disso. Ô Igor, acho que durante vários jogos aqui, nas avaliações que você fez, você citou a questão física, né? Jogadores que foram substituídos porque estavam muito desgastados, enfim. Tu acha que agora vai ter mais do que um mês, né, até o jogo da Série C? Você vai conseguir trabalhar isso? É um objetivo seu para que os jogadores consigam aguentar mais os jogos, né, continuar até o final? Vamos lá, a substituição desses atletas, principalmente que tem sentido mais, são jogadores que jogam pela beirada do campo. Você pega o Clinton, jogador de velocidade, ele não negocia em nenhum momento, é sprint toda hora, então é natural. Todas as equipes trocam os extremos, todas as equipes. Dificilmente um jogador permanece 90 minutos que tem essa característica de velocidade, dificilmente. E os nossos jogadores eles são jovens. E aí é um fator predominante, porque ele não consegue dosar, não consegue dar uma respirada para continuar a ação dele. Ele que acha que tem que fazer toda hora, né? Então é natural essa troca de atacante, principalmente com essas características de velocidade. A situação que me preocupava até então era a situação do Gazão. Ele cai muito, quando passa dos 30 minutos ali, parece que a seta baixa demais. É natural porque o ano passado você pegar a quantidade de jogos que ele teve do ano, é muito pouco. E aí você conta a característica que ele tem. A característica dele é toda hora, é área. Não é um jogador que desacelera o jogo, é um jogador que acelera o jogo. Então é natural pela idade, daqui a pouco ele vai ganhando essa maturidade e vai condicionando a ganhar, jogar os 90 minutos. O Bernardo, que estava com dificuldade, se pegar também os números do Bernardo é baixo de jogos. O Bernardo está tendo uma condição, tanto é que ele sofreu, ele não conseguiu estar em campo hoje.
está tendo um problema com muita dor, estava até com dificuldade para dormir. Então, assim, o preço que a gente paga é porque a gente pega esses atletas jovens que talvez não teve tanta oportunidade num clube maior e vem para a nossa divisão, a nossa realidade, ele precisa de um tempo de lastro para poder suportar todo o jogo. O nosso desafio é esse. Nós vamos ter esse tempo de trabalho, é dessa condição, mas contar também que nós temos que ter peças ali que entrem e também consiga potencializar o nosso jogo. Eu queria também você falar sobre os alas direitos. Tem o Medeiros, tem o Ataíde e tem o Ítalo que estreou como titular hoje. A torcida, principalmente no primeiro tempo, reclamou bastante da atuação dele e queria que você analisasse essa partida dele e os 3 alas que você tem à disposição também. O Medeiros a gente não tem à disposição por lesão, né? Aí ele perdeu esse time pela lesão, né? E aí condicionou isso. Nós perdemos uma peça-chave depois do campeonato estadual, que é o pivô, né? Pivô, nós perdemos essa peça-chave. Então, os dois, tanto o Ítalo e o Ataíde, eles vieram numa condição de transcorrer de competição. 2 atletas, um muito jovem, 20 anos, que estava lá no esporte e não ia ser utilizado, nós tivemos que trazer rápido. Por quê? Porque o pivô já tinha saído, Medeiros sem condição nenhuma de jogo, lesionado, mas não tinha ninguém para a função. Então nós tivemos que solucionar esse problema. Vamos tentar corrigir uma rota para que a gente consiga ter, talvez, ali daqui a pouco, um cara mais experiente, mais vivido, um cara mais forte ali, para que a gente consiga sanar esse problema que a gente teve, né? No transcorrer da competição. Agora é a hora de ter cabeça fria, analisar, trazer as peças fundamentais para que a gente consiga fazer uma Série C sólida, principalmente falando de primeira fase, para depois potencializar uma próxima fase. E jogadores um pouco mais vividos para dar um pouco mais de cancha, principalmente dentro do campo, para que a gente consiga ter essa combinação de juventude e experiência. Igor, uma palavra que você tem colocado hoje, por várias oportunidades, pega justamente a questão de jogadores com mais vivência, jogadores com mais conhecimento, mais tempo de Série C ou Série B, enfim, mas isso vai ao encontro do pensamento da SAF também, porque a SAF, você sabe, você conversa com o pessoal da SAF, com a diretoria da SAF, os investidores, e sabe do pensamento deles. É potencializar jovens para tentar fazer dinheiro também, até porque o Brusque deve, entre aspas, aí, faturar em torno de 1.600.000 no ano, enquanto deve gastar em torno de 12 milhões. Isso vai sair do bolso do investidor. E aí vem a questão do investimento. Como é que estão essas conversas? Já existem? Ou como é que você entende que a SAF vai te responder essa vida de jogadores mais experientes, que obviamente vão custar mais caro do que esses mais novos? Na verdade, assim, o campeonato estadual ele é difícil pela essa condição, até porque o campeonato estadual em alguns lugares se paga muito bem. É o momento dos atletas ganhar um extra, né? Como a gente pode se dizer assim, porque condições tem estaduais que você não tem como competir, porque o atrativo é o lado financeiro. E a SAF ela trabalha dentro de uma realidade dela e não vai mudar. O nosso orçamento, desde o estadual até o final da Série C, é o mesmo. O que vai nos condicionar é o seguinte: daqui a pouco no brasileiro, o Brusque hoje é um clube que no brasileiro as pessoas querem vir para cá, os atletas querem vir para cá. Só que para vir para cá eles vão adequar a realidade, porque está todo mundo, principalmente os clubes de SAF, fazendo um trabalho assim sólido. Eles não vão fazer loucura, Então o brasileiro é outra realidade. E a gente está tentando trazer poder de convencimento, de conhecer alguns atletas mais maduros, de ter a vontade deles de estar aqui, porque também nós fizemos uma ótima campanha. Assim, é lógico que a gente quer combinar com o título final de estadual, mas se pegar a nossa campanha, foi uma campanha que chamou atenção, até a respeito das outras equipes. É lógico, todo mundo briga para chegar no título. E nós também hoje não estamos chateados, porque nós tínhamos a condição real contra a Chape de chegar numa final de estadual. Só que nós pegamos um adversário duro, fomos penalizados pelo erro de ficar com um jogador a menos. Hoje nós pegamos mais um adversário duro, pegar jogadores do outro lado tem muita qualidade. E falhamos no momento que não poderia falhar. A única chance que eles tiveram de clareza, com um jogador importante como eles tiveram, eles trabalham para essa situação, de ter uma bola e conseguir concluir bem. Né? Então, assim,
Nós estamos esperançosos porque teve atleta já que sinalizou que quer fazer parte do projeto do Brusque, jogadores experientes, porque a Série C, está todo mundo querendo hoje, a Série C é atrativa. E todo mundo já sabe como o Brusque trabalha, como a SAF trabalha, todo mundo já sabe. Há informações aí fora. O que foi importante para o estadual? Para mostrar para todo mundo que nós estamos tentando fazer um trabalho sério. E aí quando os atletas que têm dúvida começam a ver o que está sendo construído e ver o time jogar, sinaliza que quer fazer parte desse projeto. É isso que nós estamos lá pegando, para que a gente consiga potencializar isso. Aproveitando onde há fumaça, há fogo, onde é fogo, há fumaça, a história da saída do Biel. Há burburinhos de que pode estar vindo jogador de Portugal, da própria SAF, para substituir o Biel. Aproveitando essa pergunta, e eu encerro também te perguntando quanto tempo vocês vão ter de descanso, para que todos possam, inclusive você, visitar sua família, ter um pouco mais de aconchego, para depois voltar a trabalhar visando a Série C. Uma semana para dar uma oxigenada neles, até para eles dar uma respirada, porque esse momento de quando você faz parte de eliminação, você precisa dar uma oxigenada na cabeça, até para eles voltar com mais energia, entendendo que o nosso processo agora é brasileiro. E é o objetivo principal do ano, é brasileiro. Esse é o nosso objetivo principal. Sinalizou para nós, foi importante, porque esse próprio atleta, não vou dizer o nome agora, mas daqui a pouco vocês vão saber, vocês são bem informados, sinalizou uma situação importante porque o atleta viu um jogo nosso, um jogo interessante nosso. E aí ele fez questão de vir aqui também no estádio para poder ver de perto o que estava sendo construído. E ele também viu uma sessão de treino. Então, assim, o que potencializou isso foi o que eu acabei de falar para vocês agora. É o trabalho sério que a SAF está fazendo. Combinou muito com aquilo que nós começamos dentro do estadual e atraiu o atleta, porque o atleta precisa voltar para esse cenário nacional e ele precisa de uma oportunidade, e o Brusque com uma grande oportunidade, e um clube que consegue acolher bem o atleta, para que ele consiga entregar aquilo que nós esperamos. Nós estamos muito esperançosos para que esse atleta nos ajude muito, muito esperançoso. E ele também está muito esperançoso para poder ajudar, um cara já experiente, que já experimentou o grande cenário, para que ele consiga desenvolver bem o trabalho dele. Me perdoe, mas ele precisa voltar a ser inserido no futebol nacional, ele é brasileiro. Não, eu falei que eu não falei nenhum nome, é isso. Então nós estamos muito esperançosos. Muito esperançosos mesmo. Agora é esperar começar os trabalhos, ele conseguir apresentar, como alguns outros atletas que nós esperamos acertar também nesse caminho, para que a gente consiga incorporar mais a nossa equipe. Igor, obrigado. Eu acho que eles. Mais uma? Ok, mais uma pergunta. A última aí. Só queria perguntar também sobre os times aqui catarinenses, se vocês também estão olhando para os jogadores daqui, por exemplo, o Camboriú, que está fazendo uma grande fase, o Concórdia, que conseguiu, todo mundo achava que ia cair e conseguiu passar de fase, até o Carlos Senhor, que está fazendo um surpreendente quadrangular. Queria saber se vocês estão analisando também jogadores aqui em Santa Catarina. Estamos, só que nós estamos brigando com os concorrentes aí também. Tem outros concorrentes na briga aí direto. Tudo que eu vim falar agora e depois não acontecer, vocês vão falar, poxa, ele está dando uma rota, um caminho para que a gente não consiga captar aquilo que eles estão fazendo. Então não tem como presenciar, porque não tem nada ainda. A única situação que falta acima é esse nosso atleta que está sendo atrativo para que venha, mas ainda falta confirmar. Quando não tem assinatura, porque tudo pode mudar. Daqui a pouco ele tem outra oportunidade em outro lugar que favorece ter uma condição financeira dentro daquilo que ele espera. E também tem uma condição de estrutura, talvez que não é compatível. Então tudo muda. Então, quando não assinar, quando não tiver por presente físico aqui, a gente não pode até então confirmar nada, porque a gente não tem essa confirmação, a não ser o desejo e o nosso desejo também. Eu aproveitando, só acredito que é em nome de todos aí, obrigado por esse primeiro período teu aqui em Brusque, no Brusque, pelo seu profissionalismo, pela sua maneira também gentil de atender a imprensa, sempre de boa, e um bom descanso aí com a família e que a gente consiga no final do ano ter o objetivo alcançado de todos, tanto do Brusque quanto do torcedor, quanto do pessoal da imprensa que quer voltar para a Série B. Primeiro eu agradeço vocês pelo respeito. O pensamento de concordar ou não faz parte, mas é bom quando se tem o respeito. Eu respeito muito o trabalho de vocês também, porque é muito difícil, além do nosso trabalho ser muito difícil também. Eu tenho uma visão que não precisa ter confrontos, possa ter uma concordância daquilo que está vendo, faz parte. A crítica faz parte, até para a nossa evolução, da forma que vocês apresentam ideias de vocês faz parte, da forma que eu tento apresentar minhas ideias
faz parte e assim nós vamos seguindo. O importante é que a gente consiga desenvolver o melhor do nosso trabalho com muito respeito e lealdade. Isso para mim é primordial e a gente vai tentar fazer isso aqui da nossa parte. A gente sabe que a nossa função, ela começa e encerra ciclos. Eu vou tentar fazer o máximo para tentar entregar aquilo que o clube espera e conseguir também cumprir o meu contrato, porque é uma forma que eu quero conduzir a minha vida profissional e tentar terminar ciclos para ter a possibilidade de ter sequência. Obrigado. Igor Magalhães falando aí